Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal IndiePower. E nesse vídeo eu vou mostrar como que faz um pixel art com um estilo mais voltado ali para o Nintendo 16 bits, para o Super Nintendo. E eu vou utilizar um macete que alguns artistas em pixel art utilizam. Não é todo mundo que utiliza esse macete, mas eu vou utilizar ele aqui e mostrar como se aplica ele, que é fazer a pintura do pixel art em preto e branco, monocromática, e além de trabalhar no monocromático, para depois assim a gente fazer uma escala de cor, nós também vamos trabalhar com um pincel com uma certa opacidade. Também lembrando que não é todo artista que utiliza isso, mas existe essa possibilidade para você dar um aspecto no seu pixel art com uma quantidade maior de gradação tonal sem ter que ficar trocando a cor do pincel. Eu vou criar aqui uma camada e eu abri essa grade aqui, ativei essa grade clicando aqui em exibir, mostrar grades, e aqui nas configurações da grade que você encontra vindo, eu acho que é aqui, ó, configurações, áreas acopláveis. Aí você habilita aqui grade e guias, aí você posiciona a janela onde você quiser. Eu coloquei aqui. Coloquei tamanho de 16 por 16 pixels e subdivisão coloquei como 1. Eu vou aproveitar aqui também e já vou fazer nessa camada, vou fazer na camada de baixo uma base mais escura. Não tão escura. Acho que aqui ficou escura demais. Então vamos clarear um pouco. Beleza. Então esse cinza aqui já é o suficiente. Agora eu vou para outra camada. E nessa outra camada eu vou criar uma base que vai ser basicamente a minha pintura. Eu vou simular aqui como se eu estivesse fazendo um tile set. Então eu vou fazer como se fosse o tile set de uma ponte, então eu terei a parte de cima, que é a plataforma, e terei aqui algumas pilastras também. Então primeiro eu vou fazer a parte da pilastra, vou vir aqui na guia, vou adicionar ou marcar essa opção ajustar a grade, para quando eu fazer a seleção ele ficar aqui próximo. E vou selecionar esses dois aqui, esses 6, né? Depois de selecionar esses seis quadrinhos, não está aparecendo aí, mas eles estão selecionados. Eu vou pegar essa cor aqui da base, vou escurecer ela um pouco e vou pintar aqui. Não, vou deixar assim por enquanto. Depois eu faço o restante. Beleza. Vou desfazer essa seleção e vou desativar essa opção ajustar a grade, porque eu não quero o meu pincel ajustando a grade a todo instante. Aqui em camadas eu vou bloquear a transparência, porque eu quero pintar só dentro dessa área. Vou pegar o meu pincel no modelo de pixel art, que é esse daqui, que você encontra nessa posição. E eu diminuí a opacidade dele para 27, porque eu vou trabalhar, ao invés de trabalhar com a cor totalmente sólida, igual costuma-se trabalhar o pixel art, eu vou trabalhar com transparência para fazer sobreposição de pinceladas, para que assim eu consiga criar um gradiente de uma maneira mais fácil. Vou fazer o seguinte também, vou pegar esse cinza, vou escurecer ele e vamos testar aqui. Então beleza, se eu passar ele uma vez, ele fica assim. Se eu sobrepor, ele fica mais escuro. E quanto mais eu sobreponho, mais escuro ele vai ficando. E assim eu faço a minha gradação tonal. Então antes disso eu vou fazer aqui uma marcação da minha pilastra. Aqui uma espécie de um chanfrado. Aqui eu acho que ficou um pixel para a esquerda. Agora eu acho que já tem o tamanho correto.
Se quiser, tem uma opção aqui, exibir a grelha de pixels, que aí quando você aproxima, dá um zoom, você consegue contar os pixels. Então tem 1, 2, 3 aqui, 1, 2, 3 aqui. Então tem essa opção também. Eu vou deixar ela marcada porque eu não vou trabalhar com zoom mesmo. E se eu precisar contar, eu vou lá e faço a contagem. Então beleza, aqui eu vou começar... Opa, não é esse. Pegar aqui e voltar para a ferramenta do pincel. E aqui eu vou começar a fazer a pintura do que seria o meu tile set. Então eu vou começar aqui nessas bordas aqui. Lembrando que eu estou com a transparência bloqueada para ele não pintar nas áreas externas. Ele vai se limitar somente a esse espaço. Aqui em cima vai ser a área de contato com a ponte, então vou fazer como se fosse uma sombra aqui. E aqui eu posso passando o pincel várias vezes e deixando cada vez mais escuro. Posso colocar alguns pontos também, o chamado de dithering. Então aqui vai ser a sombra. Então esses dois tiles aqui que eu estou fazendo agora, eles só serão utilizados quando tiver a junção com a parte de cima, da ponte. Por isso que ele tem essa sombra. Então eu não posso utilizar ele no meio, a não ser que tenha uma área que tem alguma plataforma em cima. Vou fazer aqui uns quebradinhos aqui do lado também. Dá um aspecto de rústico. E aqui quanto mais você passa o pincel, mais forte vai ficando. E assim você consegue ir criando dá um aspecto bem mais gasto para os objetos. Isso é útil quando você vai estar fazendo algum jogo que tem um aspecto meio futurista, pós-apocalíptico. Fica bem interessante essa gradação aqui mais escura e mais suja. Vou colocar aqui nesse canto também. Colocar como se fosse um trincado nesse local. Então, passar mais vezes o pincel para ele dar esse aspecto. Depois a gente pode vir com um tom mais escuro para fazer essas áreas que seriam mais escuras. Vou colocar um trincado nesse pedaço também, da junção com a parte de cima da ponte. Como se tivesse recebido bastante impacto. E note que eu ainda não mudei a cor, então só com a mesma cor a gente consegue ir fazendo esse aspecto rústico sem precisar ficar toda hora pegando um tom mais escuro, um tom mais claro. Então isso aqui já agiliza bastante o trabalho. Tem alguns pessoal mais purista que vai torcer o nariz para essa técnica.
Existem muita gente que torce o nariz para essa técnica. O pessoal costuma até chamar de método preguiçoso ou algo do tipo, porque ao invés de você ficar selecionando cor por cor, tom por tom, você trabalha com a transparência e vai dosando aqui nas pinceladas. Mas eu particularmente acho muito válido essa técnica. Acredito que se antigamente houvesse essa possibilidade e o pessoal que criaram os jogos antigos, os que a gente hoje chamam de clássicos, provavelmente iria utilizar essa técnica sem nenhum problema. Já que o objetivo deles era alcançar um resultado e não ficar preso a um conceito de fazer a arte com mouse ou pixel a pixel, selecionando a cor com conta-gotas, etc. Eles não estavam muito preocupados com isso, não. O negócio é o resultado mesmo. Bom, fiz essa parte, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desbloquear essa transparência, vou colocar aqui em 100% e vou pintar essa cor aqui do lado. Tava 27%, se eu não me engano. Eu coloco essa cor aqui do lado só para eu salvar ela, porque se eu precisar dela novamente, eu tenho ela aqui do lado. E eu coloquei 100%, porque se eu colocar aqui, por exemplo, no 27%, não vai aparecer a cor real. Vai aparecer a cor com transparência, vai ficar um pouco mais claro. Embora a gente esteja trabalhando com transparência, não existe pixels transparente aqui. Como eu pintei essa base sólida no fundo, a sobreposição, por mais que a gente tenha usado um pincel transparente, no final das contas os pixels não ficam transparentes. Porque uma preocupação da pixel art é isso, é não ter pixels transparentes. Mas durante o processo você pode utilizar a transparência, desde que seja em cima de uma base sólida, igual eu fiz aqui. Então, como a gente pode ver, o pixel não está transparente. Se eu pintasse aqui de fora, aí sim eu teria pixel transparente e não seria interessante. Por isso que a gente faz primeiro a base e depois a gente faz essa transparência. Deixa eu voltar aqui meu pincel para o 26, não lembro se era 26 ou 27, mas enfim. Eu vou pegar um tom mais escuro dessa cor, então vou selecionar com conta-gotas. Vamos pegar aqui um tom mais escuro. Vou aproveitar e já vou pintar ela aqui. Isso aqui vai ser como se fosse a minha paleta. Salvar essas cores aqui para depois, caso eu venha precisar delas. Aí. Bloquear as transparências para não ter o perigo de pintar de fora. E vou pintar bem suave aqui para escurecer algumas áreas. Principalmente essas áreas que eu fiz como se fossem quebradas. Trincados, né? Quebradas que eu falo não é os lugares, né? As quebradas que a gente anda, mas a pilastra quebrada. E assim você pode ir trabalhando aí da maneira que você quiser. Mas lembrando que dependendo do estilo que você quer seguir, por exemplo, suponha que seja algo bem mais Super Nintendo mesmo, você tem que lidar com as limitações. Então talvez não seja interessante colocar tanta gradação na sua pintura monocromática, na sua base, porque senão você vai acabar tendo uma qualidade de imagem muito superior do que seria o Super Nintendo, por exemplo. Aí você já não estaria simulando tanto a risca. Vou pegar agora um tom mais claro para fazer umas áreas de luz. Cinza claro.
Acho que aqui ficou muito forte, então vamos clarear só um pouco. Vou pintar mais aqui nessas bordas, só para fazer como se fossem highlights. Mesmo assim eu não vou pintar em todos os lugares não. Só em alguns pontos mesmo, só para ampliar um pouco esse efeito de volume do objeto. Você pode colocar alguns pontos em alguns lugares também. Então, beleza. Suponha que eu finalizei aqui. Não vou fazer mais nada além disso. Manter dessa forma mesmo. Porque é interessante você manter uma certa limitação. Se eu colocar muita cor, muita variação, aí já vai desandar a coisa. Já não vai ficar tanto aquele efeito de pixel art. Mas agora eu quero começar a aplicação de cores aqui nesse meu objeto. Então o que eu vou fazer? Aqui nessa camada mesmo eu vou, na verdade nem é na camada, é aqui nesse mais, do lado do mais, onde tem essa setinha, você vai clicar e vai vir aqui nesta opção máscara de filtro. Só que tem um detalhe. Se eu quiser, suponha que eu estou fazendo um tileset amplo e eu tenho partes dele onde eu tenho cores de padrões de cores diferentes. Por exemplo, eu vou ter uma parte que é concreto, eu vou ter uma parte que são vigas de metal e por aí vai. Então são objetos que têm padrões de cores diferentes. Então o que você pode fazer? Você pode fazer esses objetos em camadas separadas. Então você agrupa esses objetos com base no padrão de cores que eles precisam ter. Então tudo que é metal, que você vai fazer de metal puxado para o azul, você faz uma camada. Tudo que vai ser de concreto puxado para uma cor mais acinzentada, esverdeada, avermelhada ou o que for, você coloca em outra e por aí vai. Porque assim você organiza melhor e trabalha os padrões de cores tudo de forma independente. Agora, se você quiser algo mais linear, mais padrão mesmo, aí você pode criar tudo na mesma camada. Então vou vir aqui nessa opção e vou vir em máscara de filtro. Poderia ser também uma camada de filtro. Cadê? Essa aqui, ó, filtrar camada. Vai ser a mesma coisa. Só que a máscara de filtro vai aplicar o efeito só nessa camada e o filtrar camada vai aplicar efeito em todas as camadas que estão abaixo. Eu vou até mesmo fazer com esse filtrar camada, porque eu quero que esse fundo cinza também receba um pouco desse efeito, só para visualizar. Então vou vir aqui, filtrar camada. Que aí ele vai criar na camada. Depois, já está até aberto aqui, você vai vir nessa opção mapa do gradiente. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar, porque eu estou achando que ele está aplicando somente, ele está dando aquele efeito de transparência. Então, não, ou melhor, vamos lá mesmo. Nessa opção de filtrar camada. Acho que é mais por causa dessa configuração padrão aqui.
Então você vai vir em mapa e depois mapa de gradiente. Esse mapa de gradiente faz uma substituição de cores. Então eu tenho do mais escuro para o mais claro. Então a cor que eu tenho aqui na área mais escura, ou melhor, na minha imagem, onde tem as cores mais escuras, vão receber esse cor, e onde tem as cores mais claras, vão receber essa cor. Ele ficou transparente dessa forma, porque essa é uma área mais clara. E aqui, na minha pré-definição, ele está como se a área mais clara fosse transparente, que é o que eu não quero. Eu posso editar esse padrão de cor, que é o que nós vamos fazer. Por exemplo, eu posso selecionar algum padrão que já esteja aqui, então esse daqui, ele vai fazer as áreas escuras acinzentadas e as áreas claras roxas. Então vamos colocar aqui só para visualizar. Ó. Então olha como que ficou. As áreas que são mais escuras, que é onde nós passamos o pincel, ficou mais claras, cinzas. Enquanto que as áreas claras, que é o fundo, por exemplo, ficou roxo. Até aqui no nosso highlight ficou roxo, um roxo mais intenso. Então aqui eu tenho vários padrões de cores que eu posso utilizar. E note que ele está aplicando esse efeito na camada toda, ou seja, na imagem toda, não só na camada. Eu vou aplicar esse efeito somente na camada para você ver. Então aquilo eu fiz utilizando o recurso filtrar camada, que ele aplicou em tudo, inclusive no fundo. E agora eu vou fazer com máscara de filtro. Agora ele já está aplicando somente naquela camada. Então olha esse efeito aqui. Esse efeito até que ficou interessante. Ó. Eu acho que se eu puxar ele aqui, os highlights vão utilizar essa cor aqui mais claras. Ficou interessante. Aqui já... ficou um padrão legal, mas nós não vamos utilizar esses pré-prontos que tem aqui. Apesar que se você encontrar algo legal e quiser, não tem nenhum problema. Você pode utilizar sem medo, sem pesar a consciência. Mas nós vamos utilizar o que nós vamos fazer. Então eu vou pegar esse aqui que está preto e branco, está cinza e branco. Vou fazer o seguinte, esse daqui, que é o da esquerda, eu vou colocar ele preto, só para você ter uma noção do que está acontecendo aqui. Então coloquei ele aqui preto e o outro eu vou colocar branco. Então ficou dessa forma. Então as áreas escuras e áreas claras. Então o que eu vou fazer aqui? Eu quero fazer um efeito, eu vou dar um zoom aqui, para eu conseguir visualizar melhor. Botão direito, propriedades, propriedades não. Deixa eu ver aqui onde que eu vou editar esse efeito. Então, acho que seria propriedades mesmo, onde eu tenho aqui a configuração só desse filtro. Como eu apliquei só esse filtro, então ele vai ficar assim. Então, beleza. Eu quero colocar essa área preta, mais escura, eu quero colocar um vermelho escuro. Eu quero um estilo meio pós-apocalíptico, onde as áreas escuras vão estar mais avermelhadas. Eu posso até puxar um pouco para cá, para ele trazer um pouco mais desse vermelho. Vou até fazer uma outra cor aqui, para você criar novas cores, você vai no ponto que você quer e dá um clique. Aí ele coloca essa flechinha, esse triângulo, para você configurar a sua cor. Essa aqui eu quero mais escura. Acabou que não mudou muito não. Então vamos deixar mais escuro ainda.
Talvez puxar um pouco para cá. Beleza. A área mais clara eu vou deixar branco por enquanto e eu quero criar um semitom. Então eu vou clicar aqui, mais ou menos nessa posição. Ele colocou esse cinza, mas não é essa cor que eu quero. Eu vou experimentar talvez esse verde aqui. Lembrando que as cores que você seleciona não é exatamente as cores que vão aparecer, porque eu tenho a influência dessas cores laterais aqui. Eu acho que essa cor não ficou muito bacana. Vamos colocar assim. Vamos puxar esse branco mais para cá e substituir esse branco por uma outra cor. Vamos ver esse amarelo. Você tem que encontrar o ponto que faz diferença também, porque, por exemplo, se eu deixar esse laranja aqui e o verde nesse ponto, o laranja quase não vai fazer diferença. Porque nesse ponto aqui da escala monocromática, praticamente não tenho cor, porque eu não tenho nada que seja 100% branco aqui. Da mesma forma, não tem nada que seja 100% preto. Por isso que, por exemplo, o preto aqui quase não fez diferença. Agora que ele vai fazendo, ó, porque eu estou encontrando as áreas onde a cor vai, de fato, receber interferência. Então, você tem que ir ajustando de tal forma que a cor faça diferença. Senão, você vai colocar ela aqui e não vai dar em nada. Então, tem que encontrar o ponto. Aqui já encontrei o local onde o laranja começa a pegar o highlight. Só que eu estou achando ele muito forte ainda. Bom, vou deixar assim. Ok. E aqui eu tenho, antes sem cor nenhuma, e agora com uma cor. Se você quiser também, você pode adicionar uma nova camada aqui no seu projeto e pode pintar outras cores por cima. Suponha aqui que eu queira algo meio esverdeado aqui nessa área. Então eu posso vir aqui e pintar essa cor diretamente aqui por cima, fazer como se fosse um lodo ou algo do tipo. Mas eu não vou fazer isso não, eu vou deixar nesse aspecto aqui, porque fica até mesmo parecido com o Super Nintendo. Se você observar nos cenários, principalmente de alguns jogos do Super Nintendo, você vai perceber essa característica, que são cores muito básicas. Realmente você tem uma pilastra e ela tem uma gradação tonal, porém às vezes é tudo marrom ou tudo verde. Não tem, dificilmente, embora encontra-se, trabalhavam-se o mesmo objeto com uma variedade muito grande de cores. Tinha muitas cores, mas era mais variações de tons do que variação do croma em si. Ou seja, de verde, vermelho. Geralmente era uma variação de verde, uma variação de azuis e por aí vai. E eu acho aqui que fica um aspecto bacana. Não fica aquelas cores fortes. E, obviamente, você pode fazer uma série de padrões de cores. Você não precisa necessariamente fazer dessa forma. Deixar aqui um pouco mais claro. Deixar talvez mais azulado também. Não, aqui está indo para o verde. Aqui é azul.
É. E agora já tem até uma pequena variação que dá um contraste. E assim você pode ir fazendo os tilesets, os objetos dos sprites do seu game em pixel art utilizando essa técnica. Então, recapitulando, faz uma base com a cor sólida para você não ter pixels transparentes. Em cima dessa base, que é uma cor cinza, ali vai depender da intensidade que você quer, você pinta de forma monocromática e utilizando um pincel com transparência. E assim você vai criando a gradação tonal. E depois você aplica esse efeito, essa máscara de gradiente, que é essa daqui. Deixa eu lembrar aqui. Então, deixa eu fazer na outra camada. Então, filtrar a camada, que no caso foi máscara de filtro, alguma coisa assim. Então, mapa de gradiente. E aí você configura e vai encontrando e testando até você encontrar uma cor bacana ali para o seu game. E depois você pode aplicar outros filtros também. Lembrei aqui outra informação interessante. Se você perceber em alguns jogos, também não é todos, até do Nintendo 8 bits você encontra isso com mais frequência. Que eles faziam os personagens, um determinado personagem, geralmente inimigo, e depois eles reaproveitavam esse inimigo e só trocavam as cores. Mas eles não faziam sprites novos para aquele inimigo. Porque se eles fossem fazer um inimigo que tem um design, um visual, só que é mais esverdeado, depois um azulado, um mais roxo, por exemplo, eles não iam fazer vários sprites diferentes. Geralmente eles faziam um único sprite para uma sequência de sprite, né, para as animações, no caso, e depois eles trocavam dentro da própria engine as propriedades de cores. Então eles conseguiam fazer uma variedade de recursos visuais, entre aspas, diferentes, mas que na verdade eram o mesmo. Então o mesmo recurso, eles alteravam a propriedade da cor, virava um recurso diferente. Bom, então é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Então é uma dica bem simples, porém bem útil e que talvez muitos não se atentaram para essa possibilidade. Então tá aí para quem não conhecia. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, como de costume. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja um inscrito. Ative as notificações para você receber os próximos vídeos. E só avisando, breve nós vamos trazer novidades. Eu estou pensando em voltar com o podcast. Aqueles vídeos que aparece eu de frente para a câmera, eles vão voltar, eles não acabaram. É apenas um tempo ali de transição, porque mudando muita coisa. As gravações do curso Game Art consumiram muito tempo. Mas agora que as atualizações do curso Game Art, que eu vou deixar o link aí na descrição, caso você queira conhecer, as atualizações já estão finalizando, falta pouca coisa, então esse mês mesmo já termina e o curso vai estar inteiro ali, não preciso mais gravar quase mais nada para ele. E esse tempo que vai me sobrar eu vou dedicar na produção de conteúdo. Provavelmente vai ter outros cursos também, mas eu não vou gravar tão freneticamente igual estava antes. Eu vou focar primeiro no conteúdo para o canal e aí o tempo que sobra eu vou produzir outros cursos, mas sempre priorizando o canal. E se tudo der certo, eu passo a produzir mais conteúdo, não só aqui para o canal, mas também para o blog, que aí faz essa mescla, o blog e o conteúdo. E se tudo der certo, a gente volta com os vídeos, que é aqueles vídeos padrões, e também com o podcast, que teve até um inscrito que pediu, e eu também gosto muito do formato de podcast. E agora eu estou encontrando formas mais otimizadas de produzir o podcast. Porque antes, o método padrão de produzir um podcast é você gravar o áudio, depois você colocar músicas na edição, depois que você edita o áudio, você tem que
transformar esse áudio em vídeo através de um software de edição para poder colocar aqui no YouTube. Só que esse processo de pegar o áudio e jogar ele para um editor de vídeo, colocar uma imagem, depois renderizar tudo isso, geralmente um vídeo acaba sendo um vídeo grande, isso consome muito tempo. Mas agora eu estou vendo um método, estou desenvolvendo aqui com alguns outros softwares, uma forma de gravar mais direto, porque aí quando eu fizer o podcast já vai ter a música de fundo, vai ter o áudio e já vai ter a imagem tudo em vídeo, não vai ter esse processo de gravar o áudio, editar o áudio, depois transformar o áudio em vídeo. Então com um único trabalho direto já vai tudo de uma vez. O problema é que não vai ter como editar, mas aí fica uma coisa como se fosse uma rádio ao vivo mesmo, que não tem cortes, não tem edição nem nada, e até mesmo como esse tutorial, que geralmente o tutorial eu não faço edição, não corto, não faço nada. Bom, então é isso aí. Confere os links aí na descrição. Lembrando, ative as notificações, que é aquele sininho para você receber as atualizações. E claro, compartilhe com seus amigos, chame seus amigos para conhecer o canal. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!